Olá, essa é a minha análise do episódio 6 da segunda temporada de A Roda do Tempo. Um episódio muito difícil de assistir porque inclui temas como escravidão e tortura. É o segundo episódio da série, na qual a Egwene é torturada. Na primeira temporada nós tivemos quando ela foi capturada pela criança Valda, né? Ela e o Perrin. E agora, infelizmente, ela foi a única a ser capturada ali do grupo da Nynaeve e Elaine dela. Como tema central desse episódio é a trajetória da Egwene, eu vou falar brevemente das outras tramas e depois eu vou retomar com a trama da Egwene. As tramas menos desenvolvidas dessa temporada parecem ser as tramas do Loial, do Inta, do Matt e da Min e do Len, né, e da Alanna. Então, a trama do Loial, a gente vê a vida deles, como eles estão sendo tratados depois de serem capturados e efetivamente transformados em escravos, né? Ele e o Lord Inta, eles estão servindo bebidas, estão servindo ali de empregados, numa festa da Lady Suroth. E a Lady Suroth, ela pede pro Loial cantar, e o Loial canta, e nós vemos o efeito da voz assim, do Ogier, né? Ele canta e a árvore começa a crescer ali na nossa frente, e ela não gosta muito daquilo, mas todo mundo está impressionado, e então ela pede para ele parar ali, todo mundo aplaude, eles saem, e a gente vê que eles estão, na verdade, observando ali a fortaleza do Seanchan, tentando escapar, e também vão tentar salvar a Egwene, e o Loial comenta que a Egwene, ela é uma pessoa muito forte, né? E a gente vai retomar isso, como a gente disse. A outra trama menos desenvolvida, a trama do Lem Mandragon, e nós vemos que a Alanna e os guardiões dela, eles começam a desconfiar do Lem, porque o Lem estava com aquela profecia sobre a Lanfear e não falou nada para eles. Então eles acham que agora o Lem está a serviço da Alanna, ela mostra um pouquinho do que ela é capaz, das coisas não tão legais que ela pode fazer, e ela começa a torturar mesmo o Lem, para o Lem informar para ela o que está acontecendo, e o Lem admite que eles encontraram o dragão renascido. Já no Matt e a Min, a gente vê que eles chegaram em Cairhien. A Min, ela é visitada pelo Ishamael, tá? E ela finalmente consegue perceber que o Ishamael é morto. Ele faz promessas dele, ele está sempre pedindo um pouquinho mais. Isso também a gente vai ver na outra trama, na trama da Liandry, né, que também acontece isso com ela. A Min ela muda de opinião, e o Matt, finalmente encontra ali o Rand. O Rand comenta que todo mundo pensa que ele está morto, que seria melhor isso. O Matt fala que não é melhor isso, todo mundo achar que ele está morto, que todo mundo precisa do Rand. E eles concordam em sair de Cairhien, né, da cidade, mas quando o Matt vai se despedir da Min, a Min fala pro Matt que ele não pode sair com o Rand, porque ele vai terminar matando o Rand. Foi uma das visões que ela teve, né, e é por isso que o Ishamael queria tanto que ela levasse o Matt para Cairhien. Ela junta os 2 mais 2 ali, e ela vê que o Ishamael nunca vai livrar ela das visões, então ela fala tchau pro Ishamael ali. O Matt tem uma reação muito forte, mas ele realmente deixa o Rand esperando ele. Já na trama da Moiraine e do Rand, a gente tem a separação dos dois. A Lanfear, ela estipula que o Rand não pode mais ficar com a Moiraine. Ela tenta jogar o Rand contra a Moiraine, diz que ela armou ali, ela botou o Logain nessa cidade, Cairhien, né, país que é um dos únicos lugares que a Moiraine tem influência. O Rand, ele concorda, mas para que ela não atacasse a Moiraine, e também a questão dos outros amigos dele, né, a Lanfear, ela fala do Ishamael, que o Ishamael vai fazer isso, fazer aquilo. Ela tenta entrar num acordo ali com o Rand, ela tenta influenciar o Rand, e o Rand concorda em deixar a Moiraine para trás. Ele fala exatamente isso, e também ele fica meio chateado com a Moiraine por ter armado. Mas, de qualquer forma, ele consegue o que tanto queria. O Logain, ele começa a treinar o Rand, né? E o treino é bem simples, né? Basicamente, ele tem que aceitar, né?
E ele quase explode tudo ali, e então ele decide que seria melhor sair da cidade. A Lanfear volta, a Lanfear oferece ao Rand uma chance de ver alguém que ele queira ver, né? E ele pede para ver a Egwene, e ele vê que a Egwene está onde ela está. E ele não consegue entender o que aconteceu. A Lanfear fala que é isso que o Ishamael queria, e é isso que ele vai fazer com os amigos do Rand, se o Rand não derrotar o Ishamael, né? É tudo isso. A gente está caminhando para um embate entre o Rand e o Ishamael. O Rand, como eu disse na trama do Mat, encontra o Mat. Eles concordam em sair dessa cidade, mas não só o Mat tem aquele encontro com a Min, né? Mas também o Lan aparece pro Rand e fala que não pode deixar o Rand para trás. E a gente corta ali com o final da trama do Rand, é também meio que o começo da trama da Sanche, né? Porque ela tá indo para Cairhien para falar com a Moiraine, para falar com o Rand, que o Rand é o dragão renascido e ela sabe, e ela foi informada pelo Lan sobre isso, então ela chega uma comitiva de 14 Aes Sedai, inclusive a Liandrin, que foi visitada pela Lanfear. A Lanfear mata o filho da Liandrin, porque, de novo, a segunda vez nesse episódio, a gente vê que os acordos, né, as ofertas que o Ishamael oferece para as pessoas, elas não são nada daquilo. E, na verdade, ele tinha oferecido da Liandrin de manter o filho dela vivo, mas ele mantém o filho dela vivo, mas de uma forma que não é vida. Então, a Lanfear, generosa como sempre, mata o filho da Liandrin e começa a olha, né? Isso aqui foi generosidade. Eu acho que você tem que ver um outro jeito de você servir, blá, 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 blá. E ela tá tentando fazer exatamente o que o Ishamael acusou ela de fazer, que é atrair ele. Então, a gente começa a ver a trama dos Forsakens, pelo que vai ser, né? Um tentando usurpar o outro ali, e eles não trabalhando juntos, porque cada um ali tem uma meta, né? Com o abandono, né, do Rand, né, a trama da Moiraine passa a ser a trama da família dela. A gente vê que ela tá super cansada, ela tá escrevendo cartas. O sobrinho dela, que é o Bartanis, spoilers, nos livros ele é um pouco diferente, tá? Ele não é o sobrinho dela, seria um dos primos. Mas nos livros ele também é um amigo das trevas que termina muito mal. A gente tem esse atrito, né, o interesse estranho do Bartanis pelo Rand, ainda não é 100% confirmado de que ele seja realmente um amigo das trevas. Eu acho que no próximo episódio a gente vai ter a confirmação. Mas esse momento trivial de irritação de uma tia com um sobrinho é o que causa uma discussão mais séria com a irmã da Moiraine, né? E a Moiraine, ela tá escrevendo uma carta pedindo ajuda para pessoa encarregada, encarregada do Aja Azul, né? E no final do episódio a gente vai saber exatamente que aquela carta vai dar para lugar nenhum, porque a gente tem uma revelação bombástica no final, mas a Moiraine não sabe disso, e a Moiraine também não sabe de quem está salvando ela, seria o Lan, porque o Lan entrou em contrato com a Siuan, e a Siuan está lá batendo na porta da Moiraine no momento que a Moiraine mais precisa. Bom, e a gente chega à parte mais difícil do vídeo de comentar, tá? Porque foi a parte mais difícil de assistir, que é sobre a tortura da Egwene e a questão dos Sean-Chains e como eles tratam as mulheres, as canalizadoras ali. Eu tenho um problema, né? Eu não gosto de assistir cenas de tortura, eu evito, eu sempre pauso, volto depois, eu não consigo. É um problema que eu acho que muitas pessoas deveriam dividir, né? Eu não acho um problema ruim, necessariamente, mas eu tinha dito que, como na primeira temporada, a Egwene passa por uma situação de tortura também, e eles fizeram na primeira temporada de uma forma não exploratória, não sensacionalista, então eu achei que eles fossem fazer da mesma forma, e graças a Deus eles fizeram, mas mesmo assim foi difícil, tá? E eu ainda tô meio que digerindo isso, porque também entra na conta a coisa da escravidão,
foi uma das coisas que também me deixou muito chateada na debacle lá da Thrones, né? Por causa do fandom mesmo. E é uma coisa que eu expliquei nos vídeos, em que eu justifiquei eu não fazer parte mais do fandom. E eu não queria mais interagir com o fandom de Game of Thrones por conta da questão da escravidão ser cultura. Escravidão não é cultura, não faz parte de cultura. Escravidão é um modo de construir riqueza, é um modo de trabalho, é um modo de produção, né? Você tem tipos de trabalhadores, você tem um trabalhador empregado, você tem um trabalhador que está te servindo como servo, que era na Idade Média Europeia, né? Era um tipo de regulamentação contratual ali baseado em práticas comunais, em práticas religiosas, mas que gerava riqueza para as duas partes. A escravidão não tem nada disso, não gera riqueza para a pessoa que está sendo escravizada. Ela é uma pessoa despossessa. Ela está sendo relegada ao papel de um objeto. Então, não é parte da cultura. A cultura não é isso. Isso aqui é uma parte, a escravidão é uma parte de um sistema econômico e que entra no sistema sociológico de formação cultural. Aí sim, cultural. Por quê? Porque a formação cultural da pessoa, desse povo, está justificando aquele papel econômico da escravidão naquela sociedade. Então, é uma coisa que vem depois da outra. Você está ali fazendo uso daquele modo operacional econômico e convencendo a população por meio da cultura ali, né, incluindo ali na cultura, de que aquele modo econômico, daquela exploração é normal para que se propague e para se renove, né, de século a século. É difícil de quebrar. Porque a cultura não pode. E era uma coisa que me irritava muito em Game of Thrones, essa discussão. É cultural. Por que a Daenerys não pode? A Daenerys é horrível. Ela está liberando os escravos. Ela não pensa na cultura daqueles povos que tinham escravos. Eu não conheço ninguém no fandom de A Roda do Tempo que vai me falar que, coitado dos Shan-Chains, é a cultura deles, a gente não deve falar mal de como eles tratam as escravas deles. Não. Então, a trama da Nynaeve ali com a Elaine e a Rima é ainda mais assustadora do que ver a Egwene tendo a vontade dela quebrada. E no final, que a gente vê que a pessoa para a qual a Moiraine estava escrevendo, pedindo ajuda, não pode ajudar a Moiraine porque ela está virando uma escrava também e ela está sendo quebrada. Mas eu só tenho que dar os meus parabéns para os criadores da série, que eles não estão minimizando, né? Eles estão mostrando o Shan-Chain exatamente como os Shan-Chain estão. E é exatamente assim que você tem que se sentir contra eles. Porque a gente tem aquela coisa. A gente tem a Lanfear. A Lanfear é uma pessoa horrível, tá? Mas você é uma pessoa que você odeia amar. Você odeia amar a Lanfear. Você tem outras pessoas que você ama odiar. Eu amo odiar a criança Valda. A criança Valda é hilária, na minha opinião. Eu amo odiar. Agora o Shan-Chain, eu não amo odiar. Eu não odeio amar. Eu quero que eles se explodam. Então eu vou deixar aqui minha resenha por aqui, tá, gente? A gente tá fazendo lá o podcast com o Matt. Essa semana não vai ter também, né? Lá na WP Media, tá? Porque ele tem outros compromissos. Mas eu sempre deixo o endereço deles, se vocês quiserem escutar o podcast, tá? Verem no YouTube, na caixa de descrição, tá? Então, até a próxima. Tchau.